Hello, guys. Good morning. How are you? It's me, Teacher Raquel, and in today's class, I'm going to start this class with one word. So pay attention, guys. The word is transport. Okay. So when you think about transport, what comes to your mind? What do you have in mind about this topic? Uh, Guys, what kind of transport do you use to go to school, for example? Do you go to school by car? Do you go to school by motorcycle? Do you go to school by bus? Do you go to school by train? Do you go to school uh, by bike? What kind of transportation do you use? Think about this topic and make a list of some transports that you know, ok? Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre esse tópico, transport, e preciso que vocês façam uma lista, tá? Com tipos de transporte que vocês já conhecem. Okay? And now, let me show you some pictures about transport that I brought to this class. So, follow me. Guys, so we have this, right? And we are going to use the magazine 5, right? Pages 6 and 7. And we are also going to use the worksheet day 92, right? So it's the magazine 5 from the second semester, pages 6 and 7, worksheet day 92, right? Guys, so we have means of transports. What is this? What does it mean? Means of transport are the transportation that you use. Então, você tem transportes, né, transports, e você utiliza alguns deles. Então, quais são os transportes que você utiliza? Você vai para a escola, para casa dos seus parentes, visitar um amigo, ou quando você sai com a sua family, né? Que transporte vocês costumam utilizar? Ou vocês vão andando? Né? Nem todo mundo usa transporte para se locomover. Às vezes você mora em um local perto de tudo que você faz e você dificilmente usa algum tipo de transporte, right? So, I'm going to show you the pictures that I brought. I want you to observe them and I want you to repeat the names of the transport. All right? Follow me. So here I have train. Okay, guys, train. So this is a train, okay? And just give me a second. Sorry. So this is a train and this is a car. So repeat. Train, car. Okay? And now I have this, boat. Guys, do you like to travel by boat? Você gosta de viajar usando esse tipo de transporte? Yes or no? Here I have airplane.
plane or plane. Okay, so airplane or plane. So repeat. Boat, airplane, plane. So in this case here, guys, we have two names. You can say airplane or you can say just plane. Plane, right? Here I have a motorcycle. Come on, repeat. Motorcycle. Motorcycle. You can say it. Bike. Bike. Vocês sabiam que a motocicleta, em inglês, que é motorcycle, a gente também pode falar bike. Just bike. Okay? And here I have a bicycle. Bicycle or bike. Bike. All right? So, this is a bike and this is a bike. Bike is a informal way to say motorcycle. Okay, so this is a motorcycle or bike. And this is a bicycle or bike. And here I have bus. Bus. Okay, guys. Bus. So what is this called? Bus. So do you go to school by bus? Do you go to school by car? Do you go to school by motorcycle? What is the mean of transportation that you use? Qual meio de transporte que você utiliza para ir para a escola? Car, motorcycle, bike, bus, taxi. What is it? Pessoal, se você vai andando, você pode falar que você vai on foot. On foot, ok? Quando eu digo I go to school on foot, eu estou dizendo que eu vou para a escola a pé, ok? On foot. On foot. Então, qual seu meio de transporte? Legs, right? Suas pernas. Se você vai andando, o seu meio de transporte é as suas pernas. Ok, pessoal? E aí eu quero que vocês abram a megazinha de vocês lá na page. Vou deixar bem aqui. Eu vou diminuir isso aqui, porque eu quero ver se eu consigo... Não, eu vou abrir aqui um quadro branco pra gente. A whiteboard. Guys. So, deixa eu apagar isso aqui. So here I have this. I want you to open your magazine on page 6 and 7, right? So you have this, you have this page, ok? Tô mostrando só para vocês saberem qual é a página que vocês vão procurar, right? E aqui, galera, nós temos o seguinte. Nós temos assim, tá? Different ways of commuting. Different ways of commuting, right? Então, quando eu tenho different way of commuting, nós vamos ter diferentes formas de locomoção, tá? Como que você se locomove, por exemplo, para ir para a escola, school, to go to work, to go to Belém, to go to Juruteua. So, what do you use? So, we have different ways of commuting, right? And you can use by car, by bus, right? By taxi, on foot, right? Vocês lembram que eu falei que quando você vai caminhando, você fala on foot. By bike, right? By bike. Então, a gente vai sempre falar assim. I go to... Um exemplo aqui. I go to school
vou para a escola caminhando. I go to school by car, ok? I go to school by motorcycle. By motorcycle. Sempre dessa forma, usando by, right? E aqui, pessoal, ele começa a falar o seguinte, tá? Na página 6 de vocês, ele fala assim. People are used to take buses, trains, and taxis to move around the city. Então, ele cita aqui o que as pessoas estão acostumadas, né, a usar para se locomover pela cidade. Então, o que é comum? What is common here in Bragança? When you think about transport, okay? Do people use cars? Do people use motorcycle? Do people use bus? Do people use bicycle? What is common, guys? O que é comum as pessoas utilizarem? E é sobre isso que ele está falando, sobre os meios de transportes, né? Que são comuns para algumas pessoas se locomoverem dentro da cidade. E aí ele continua. However, so pay attention to this word. However, quando ele está falando, tá, pessoal, sobre o que as pessoas utilizam como meio de transporte, mean of transportation, tá? E quando ele fala however, ele vai apresentar uma ideia contrária. Por exemplo, eu gosto de vegetais. No entanto, eu não como tal vegetal, né? E aí você dá um exemplo do vegetal. Você vai apresentar uma ideia contrária. Eu gosto de fast food. I like fast food. However, I don't like hot dogs, right? Então, esse however que você tem aí, e eu tô num texto que tem bem aqui do ladinho, tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. Ok? Acompanhem no livro de vocês. Quando ele usa however, ele apresenta uma ideia contrária. So, however, there are some means of transportation that, although strange to most people, are very familiar to locals. Take a look at some of them. Então, ele fala aqui, pessoal, deixa eu apagar aqui, tá? E a gente vai escrever o seguinte. A gente tem, ele fala o seguinte, que embora, tá? Que, no entanto, exista, né? However, there are some means of... que existem alguns meios de transportes, né? Que, embora estranhos para algumas pessoas, são bem comuns, bem familiar para as pessoas do local, né? Locals. Quando ele fala locals, aí no texto de vocês, ele não está falando de local. Ele não quer dizer local. Ele está falando das pessoas que são daquele local, né? I'm a local. Eu sou do local, eu sou uma pessoa daqui, eu sou desse lugar, né? Então, local, the locals are okay. Então, as pessoas do local, as pessoas oriundas daqui, né? Então, locals aí não é o local, tá? São as pessoas de determinado local. Ok? Take a look of some of them. E aí ele vai te mostrar alguns means of commuting, ok? Means of transportation. Ele vai te mostrar os meios de transportes que são específicos de alguns locais, right? Então, nós vamos ter segways, I guess it's this, segways, rickshaws, cycle, suspended monorail, and maglev. So we have 1, 2, 3, 4,
5 means of transportation that are not usual or not common. Eles não são comuns para a gente, né? Eles são comuns em determinados lugares, em lugares específicos. Aí eles vão ser very common, very usual, right? I want you to read the text. Vocês vão ler esse texto, tentar absorver o máximo possível de informação, right? Marquem aquelas palavrinhas que vocês conhecem, procurem ajuda em dicionário online. E o que nós vamos fazer? Você vai pegar lá o worksheet de vocês, worksheet, o dia 92, que é do segundo semestre, e nós vamos fazer uma atividade, tá? Então, nós temos letters A and B. Letter A and B, ok? Eu vou ler aqui com vocês, tá? E eu vou fazer o seguinte, vocês irão responder com o texto, eu vou ler só os comandinhos e depois você vai me enviar foto da sua atividade. Vai valer ponto, tá, pessoal? Eu vou deixar bem claro que as atividades que a gente fizer durante a aula, eu vou acabar considerando para a gente somar na nossa terceira avaliação. Então, nós temos assim, letter A. Read the article and write the countries where each means of transport are found. Então, lá na Magazine, nas páginas 6 e 7, o que você vai fazer? Você vai ler o texto. Você lembra? Lá você tem 5 imagens. Cada uma delas fala sobre um mean of transport. Tá? Fala sobre um meio de transporte. O que você vai fazer? Você vai aqui, nós temos os 5 meios de transporte e ele quer que você diga os lugares, os países aonde esses transportes são encontrados. Bem fácil, né? Então, você vai voltar lá no artigo, você vai analisar cada meio de transporte e ver o país aonde aquele meio de transporte é encontrado, e aí você escreve aqui só o país. Essa é a questão A, the letter A, ok? And we have letter B. Letter B, read the article again and mark the correct answer. Então, aqui na letter B, né, você vai ler os textos de novo, novamente, e você vai marcar a opção correta, tá? Então, você tem how many wheels the rickshaw have? Então, quantas rodas, tá? Esse meio de transporte tem. Essa é a número 1. Number 2. Cycles should not be used for city tours because they are... Então, os cycles não deveria ser utilizado, né, no turismo da cidade, para rodar na cidade, porque eles são. O que fala sobre eles, né? Número 3. When did the first trip of the monorail happen? Quando que aconteceu a primeira viagem em monorail, que é também um meio de transporte? E por último, maglev is short for, tá? Maglev, tá, pessoal? É a abreviação de um nome. E aí ele fala que maglev é a abreviação de que nome? Com certeza, lá no texto, ele deu o que significa esse maglev. E aí você vai encontrar a resposta correta. Alright? Façam e me enviem. Pessoal, falando um pouquinho aqui, antes de finalizar a nossa aula, tá? Eu vou falar um pouco com vocês sobre big numbers. Feature big numbers. Yes. Porque nós temos numbers. Aí eu quero que você pegue o seu caderninho, right? Pegue o seu caderninho e vamos fazer aqui um note. So, I have big numbers. Numbers.
So we have 1, 2, 3, 4, 5 numbers that you know. Números que vocês conhecem. Mas aí nós vamos ter, né, pessoal, números um pouco maiores. Por exemplo, 50, 50, 60, 70, 80, 80, right? 90, 90, and we have 100, okay, guys? 100. E aí, como seria 200? 200. 300. 300. E aí nós vamos ter 1000, que é esse número que eu quero chegar com vocês. 1000. 1000. 2000. Let me see. 3000, ok? E pessoal, aí nós temos esses números que estão aí no livro de vocês, né? Por exemplo, nós estamos em 2020. Como que a gente falaria esse número, né? 2020. 2020. Ano que vem, 2021. 2021. 2021. Ok? E por aí vai. Uma outra coisa. Deixa eu colocar aqui. 1999. Como é 19 em inglês? Esses números assim, a gente vai falar 22, tá? Então, 19 é 19. 19, ok? 99. 99. 99. 2007. 2007, né? Então, nós vamos falar 20, 22, lembrem-se, tá? 20 ou 20 ou 7. 20 ou 7. And 2013. 2013. 2013, right? So, anotem os números porque eles sempre, de uma forma ou de outra, acabam voltando na vida de vocês, ok? E aí, por isso é legal você ter os numbers, você conseguir fazer as continhas, né? Aqui no número 3 do livro de vocês, nós temos 9001, 1898, 2001, right? São alguns anos que nós temos aqui para vocês. Right, guys? So, when you finish, please take a picture, send the picture to my cell phone, right? Bye-bye. See you on Wednesday.